Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Lema Podcast, o podcast do Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E hoje traremos um tema bem interessante, que é modelagem ambiental. Estamos aqui com o professor Hugo. Bom dia, professor Hugo, tudo bem? Bom dia, Wellington. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E mais uma vez estamos aí, né, para falar desse tema tão importante. A modelagem ambiental é um tema bem abrangente. Já tem um tempo que nós estamos planejando falar sobre esse assunto, justamente pela importância, né, que ele tem. Ele trabalha ali com diferentes dados de entrada, diferentes fontes de dados, diferentes tipos, né, de processamento. Então, falamos um pouco sobre esse assunto. Professor Hugo, traz para a gente aí uma definição rápida do que seria modelagem, de maneira geral. Ok. Falar de modelagem, né, é a gente pensar que, primeiramente, um modelo nada mais é do que uma representação, uma tentativa de representar de forma simplificada tudo que acontece, né, na dinâmica da natureza. Então, a gente poderia pensar em um sistema, né, onde nós temos entradas e saídas, e o modelo ele trabalha na tentativa de captar, né, toda a estrutura que acontece nesse meio termo, né, entre a entrada, as ações que acontecem na natureza e o que a gente tem de saída. Eu acho que um exemplo mais palpável, né, mais prático aí para a gente poder entender isso, seria falar aí sobre o ciclo hidrológico, né, onde a gente teria ali a entrada da água, né, pelo processo de precipitação, né. Essa água ela é captada, né, ali pela vegetação, interceptada pela vegetação, parte dela vai escoar pelos troncos, né, percolar pelo solo, uma parte vai escoar superficialmente. Então, a gente vai ter aí um processo cíclico, né, onde vai haver a evapotranspiração, e isso vai ser ali um processo que vai continuar, né, de forma cíclica. Isso é um sistema, né? E o modelo ele tenta representar isso de forma computacional, né? E obviamente que quando a gente fala o termo simplificada, é porque existe toda uma complexidade, né, na natureza que os modelos eles nem sempre conseguem reproduzir, né? Ótima definição. Quando falamos de modelagem, né, de maneira geral, existem diferentes tipos de modelos, né? Modelos matemáticos, modelos estatísticos, né? Dentro disso tem modelos discretos, estocásticos, assim. Não vou entrar nesses critérios estatísticos, não. É só para a gente entender que a modelagem é bem ampla. Quando falamos de modelagem ambiental, acho que alguns exemplos são interessantes de serem apresentados para vocês. Por exemplo, nós temos a modelagem hidrológica. O professor Hugo até citou aí. Quando falamos de modelos hidrológicos, nós temos modelos de diferentes tipos e escalas de detalhamento. Um modelo muito conhecido, que trabalha a nível de bacias hidrográficas, por exemplo, é o SWOT, né? SWAT, né? Que é o Soil Water Assessment Tools. Traduzindo, seria a ferramenta de avaliação de água e solo. É um modelo que trabalha com dados em ambiente SIG, né? Que é bem interessante. Por exemplo, você trabalha com o uso e cobertura do solo, né? O uso e cobertura da terra, o tipo de solo daquela bacia hidrográfica. Você consegue trabalhar também com o modelo digital de elevação de terreno, onde você tem a declividade do solo, que vai influenciar direta ou indiretamente na dispersão de partículas, né, desprendimento do solo. Quando estiver chovendo, por exemplo, a área mais inclinada tende a desprender mais partículas de solo. Então, você consegue, por meio desse modelo, seguindo dados climáticos ou climatológicos, né, velocidade do vento, chuva, radiação solar, umidade,
você consegue, então, fazer estimativas de vazão e produção de sedimentos. Tem um estudo interessante aqui em Goiânia a respeito do reservatório do João Leite, né, que é o reservatório que abastece a cidade de Goiânia. E lá foi aplicado um modelo que tentou prever a vida útil do reservatório, porque a tendência com o tempo é assorear a terra e o reservatório ficar cada vez mais raso, né, diminuindo essa capacidade de armazenamento de água, né? Enfim, isso impacta diretamente na demanda hídrica, né? Demanda de água para a população. Esse é só um exemplo, né, de modelo hidrológico. Temos aí em drenagem urbana, tem o SWIM, que trabalha a nível de bueiro, poço de visita, diâmetro de tubulação de água, né, de rede adutora, REC-RAS, REC-HMS, enfim, são diversos tipos de softwares de modelagem hidrológica. Professor, você tem mais algum exemplo para a gente aí de modelagem ambiental, algum uso específico? A gente poderia falar aqui de outros modelos, mas eu queria colocar uma questão aqui antes, que é falar justamente o que esses modelos trazem, né, de benefício para a sociedade, né? Porque falar de modelagem pode ser uma coisa complexa para muitas pessoas, né, para outras não, que já estão na área acadêmica há algum tempo, mas para quem não entende muito, né, sobre essa questão da modelagem, os modelos eles são praticamente essenciais, né, para a humanidade como um todo, né? Por exemplo, nós não saberíamos qual seria a previsão do tempo se nós não tivéssemos modelos, né, por trás, trabalhando ali continuamente para saber qual seria a probabilidade, por exemplo, de chuva, né, qual seria a probabilidade de uma temporada de seca severa. Então, tudo isso, né, ele coloca uma questão que é a utilidade do modelo para a sociedade como um todo, né? Então, existe aí uma importância muito grande para nós, né? Falando aí sobre outros modelos, né, de tipos de modelagem, né? Dentro dos sistemas de informações geográficas, né, nós temos também a capacidade de criar modelos, né, que fazem aí diversas análises ambientais. E a gente poderia citar aí, por exemplo, modelos que trabalham com a fragilidade do meio ambiente, né? O interessante é que quando a gente usa esses modelos de sistemas de informações geográficas, nós podemos trabalhar com camadas de informações, né, onde cada camada ela vai dar uma contribuição no formato de parâmetro, né? Então ali a gente vai ter um somatório, por exemplo, de camadas que vão nos mostrar o tipo de vegetação, né, o tipo de solo, podemos colocar ali, por exemplo, declividade do terreno, fatores externos, né, como, por exemplo, uma área urbana, estradas, né, dentre outras coisas. E aí, depois, fazer ali uma junção desses parâmetros, né, para poder chegar num resultado final e verificar a probabilidade, né, daquela área de ser mais frágil ou não a um determinado evento, né? Então, isso seria um exemplo aí de fragilidade ambiental, né? Interessante. Puxando esse mesmo exemplo, professor Hugo, eu me lembrei de dois softwares, né, de modelagem de paisagem, vamos dizer assim, né, dentro desse guarda-chuva aí dos modelos ambientais, que é o que trabalha com os dados observados, né, ao longo do tempo, chamamos de análise multitemporal, né? Por exemplo, você pode ter um mapa de uso e cobertura do solo, baseado em imagens de satélite, de diferentes épocas do ano, né? O Map Biomas, por exemplo, acredito que a gente vai ter algum momento que a gente vai dedicar um programa ao Map Biomas. O Map Biomas, só de forma bem rápida, ele trabalha com o mapeamento de uso e cobertura do solo do Brasil desde o ano de 1985. Até então, no ano de 2022, né, que estamos gravando esse episódio, está disponível até o ano de 2020.
Você poderia trabalhar com essas informações, né? Esse mapeamento de cobertura do solo, que tem um detalhamento das áreas, mapeamento de áreas de pastagem, agricultura, vegetação nativa, solo exposto, áreas urbanizadas, né, as manchas urbanas, dentre outras informações, recursos hídricos, né? E existem modelos que utilizam esses dados como entrada, né, como variáveis de entrada, para prever, entre aspas, o futuro. Chamamos de modelos preditivos, né? Ele tenta prever, logicamente com a margem de erro, observando o passado e o presente, tentando criar possíveis cenários futuros, né? Isso é bem interessante. Então, eu posso usar, por exemplo, o Dinâmica Ego, Maxent, né? São softwares que utilizam esses dados de entrada e modelos estatísticos para tentar prever cenários futuros. Uma coisa que o professor Hugo falou no início aí, que eu achei bem interessante, né, dentro desse mesmo tópico, que é a questão da limitação dos modelos, né? Por exemplo, o modelo, esses dois modelos que eu citei, eu posso tentar traçar um cenário para o estado de Goiás ou para o Brasil, né, o desmatamento, por exemplo, para daqui a 20, 30 anos. Beleza. Funciona e vai gerar o cenário. Porém, existem fatores externos, né, humanos, inclusive, que não vão garantir que aquilo vai se concretizar daquela forma. Uma mudança de política pública, né, de um determinado governo pode alterar esse desmatamento, né? Seja pelo afrouxamento, que vai aumentar esse desmatamento e o modelo não vai conseguir simular isso, seja pela rigidez, de repente, de maior fiscalização desses locais, impedindo novas áreas desmatadas. Então, você pode ter uma curva diferente do que o modelo vai tentar nos mostrar. Isso é um problema? Né? Mas, porém, tudo tem limitação, né? Não existe, não tem a possibilidade, é impossível você modelar o mundo real. O mundo real, quando você coloca ele dentro do modelo matemático, modelo estatístico, que seja, ele é uma representação simplificada da realidade. Né? E também, mas então você pode criar um modelo mais detalhado, que vai exigir mais parâmetros, mais dados de entrada para ter uma resposta mais próxima da realidade. Sim, é possível. Porém, você se esbarra no outro problema. Se você cria um modelo muito complexo, você não consegue alimentar esse modelo. Não adianta você criar um modelo que vai necessitar de 300 variáveis de entrada, depois você não consegue. Né? Você não consegue alimentar o modelo. Então, esse é um problema que nós temos com a modelagem ambiental de maneira geral. Seja a modelagem hidrológica, seja a modelagem de cenários, né, ou modelagem de paisagem, sempre teremos limitações. E pegando o link aí na sua fala, Wellington, eu acho que tem uma outra questão ainda também, né? Porque uma coisa é você alimentar, né, esse modelo com parâmetros, e outra coisa também é o poder computacional das máquinas, né? Eu acho que um exemplo muito bom aí para a gente citar é o exemplo do INPE, né? O INPE ele vem trabalhando aí com essa questão climática, né, de previsão do tempo, e eles têm lá supercomputadores, né, para tentar fazer uma previsão ali mais precisa, né? E mesmo assim, a gente ainda tem dificuldades computacionais. Então, são computadores super potentes, né? E eles ainda têm ali uma certa dificuldade, né, de processamento. Então, como você falou aí, se a gente fosse representar, por exemplo, os processos do globo, né, para saber como que a gente vai esperar, né, uma próxima temporada de chuvas severas, de seca, de furacões nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma região que sofre bastante, né, com essa questão climática. E o problema são os computadores, né, o poder computacional que essas máquinas têm para poder processar essa quantidade de informações, né, que são extremamente complexas, né, equações extremamente complexas.
E isso é um fator aí que interfere bastante, né? É bem interessante a gente frisar, né, as limitações computacionais que a gente vai enfrentar com modelos cada vez mais complexos. Então, vamos supor, então, que nós temos a possibilidade, né, e a capacidade de criarmos e inserirmos no modelo dezenas ou centenas de variáveis. Nós nos barraremos esse problema do poder computacional da nossa máquina, né? Ah, mas não tem a possibilidade de computação em nuvem? Sim, apesar dos avanços, eu acredito que ainda é algo que está engatinhando, vamos dizer assim. Porque os modelos mesmos, pesados aí, eles ainda, a grande maioria deles são em ambiente desktop, ou seja, são modelos que são rodados no seu computador, no seu PC, no seu notebook, né? Você tem plataformas como o Google Earth Engine, né, que possibilita trabalhar com um grande volume de dados para processamento digital de imagens, né, como fosse um ambiente SIG online, que a tendência, que eu acredito que em um curto espaço de tempo, é implementar algoritmos cada vez mais complexos, né? E sim, será possível você trabalhar com grandes modelos aí e projeções de cenários futuros em ambiente em nuvem, né? Seria como fosse o Google Earth Engine trabalha hoje. Você poderia trabalhar com modelagem hidrológica, modelagem de paisagem, né? Hoje a gente já utiliza essas plataformas online como o Google Earth Engine como ferramentas de suporte, mas não como ferramentas final, ou ferramenta fim, né? Você já coloca todos os dados no modelo e ele gera um processamento online e disponibiliza os dados. Ainda, pelo menos eu desconheço alguns softwares de modelagem que trabalhem dessa forma. Mas eu acredito que da mesma forma que é possível fazer processamento digital de imagens em ambiente de nuvem, como o Google Earth Engine, logo algum desenvolvedor vai trabalhar com isso também para o processamento da modelagem. Eu acho que saídas aí, talvez, né? Seria o processamento em clusters, né? Aí, trazendo aqui um pouco do conceito lá do Big Data, né? Quando você quer processar algo que é muito pesado, muito grande, né? Ao invés de você utilizar ali o poder de processamento de uma máquina só, aí você pode transferir esse processamento para grupos de máquinas, né? Então, você teria ali, por exemplo, né, a clusterização, né, que é o termo que é colocado aí. É a utilização de grupos de máquinas, né, que vão processar cada um ali uma pequena parte, né, desse conteúdo, né, de dados, né, que precisam ser processados. Então, a gente poderia dar um exemplo assim, em um modelo que ele tem ali uma quantidade de 10 gigas, por exemplo, de dados para serem processados, você não precisa fazer esse processamento numa máquina só. Você poderia ter 10 máquinas e distribuir 1 giga para cada máquina. E assim o poder computacional, a agilidade, né, para fazer esse processo seria muito maior, né, com essa atividade de clusterização, né. Então essa seria uma das saídas aí que eu acho que tem sido utilizada ultimamente, né, para essa questão de modelos muito complexos, né? Interessante. Pessoal, nós temos aqui algumas perguntas dos alunos que eu acho que bem interessantes. Vou colocar aqui para a gente entender melhor quais são as dúvidas. O que tem mais impacto numa boa modelagem? Os pesos de evidência ou a calibração da mesma? Bem, olha só que pergunta interessante. Os pesos que ele fala, na verdade, são os pesos das variáveis, né? Todo tipo de modelagem, você tem que entender qual variável é mais impactante para o modelo. Por exemplo, quando se fala de modelagem hidrológica, que vai gerar vazão ou produção de sedimentos, é interessante você saber o que você vai inserir no modelo e o quanto isso vai impactar na saída desse mesmo modelo. O escoamento superficial, por exemplo, ele
geralmente, quando você faz o que chamamos de análise de sensibilidade, que vai dizer quais são as variáveis, os parâmetros mais sensíveis para o modelo, geralmente ele faz o ranqueamento, né? E aí, a escola superficial está sempre no topo. Então, você tem que saber que o dado do escoamento superficial vai impactar diretamente na produção de sedimentos e no volume de vazão, né? Mas também é muito importante a questão da calibração do modelo. A calibração do modelo é quando você pega os dados observados de campo, né? E com esses dados observados, você consegue ajustar os dados que você já inseriu para ele dar um resultado validado. Então, é importante, respondendo a pergunta, é importante saber o peso dessas variáveis, como elas impactam direta ou indiretamente dentro do modelo, e para você validar o modelo, o ideal é que ele seja calibrado, porque aí sim ele está mais próximo da realidade. Vamos colocar aqui uma segunda pergunta. Eu gostaria de saber qual a importância da utilização de dados confiáveis na elaboração de um modelo desse tipo. Eu acho que essa eu posso responder, né? É uma pergunta também interessante, né? Porque não existe modelo, né? É um modelo assim de excelência se você não tiver dados confiáveis, né? Os dados, eles são uma parte essencial do modelo, né? Da modelagem. E sem um dado confiável, a gente vai ter um resultado não confiável. Então, assim, o dado, né, a forma como ele é coletado em campo, ele precisa ter todo um cuidado ali na sua coleta, né, na validação, na limpeza daquele dado, no sentido de tirar algumas situações, valores espúrios, né, que podem chegar a atrapalhar ali o modelo a fazer um cálculo mais confiável, né? A gente poderia citar aí o exemplo, né, de uma coleta, por exemplo, de dados socioeconômicos, aonde a gente vai ter ali na nossa tabela alguns valores que são fora da realidade. Então você vem ali com valores dentro de uma determinada média de valores e de repente você tem um valor ali que está totalmente extrapolado, totalmente fora. Então, o modelo, ele é um algoritmo e o algoritmo enxerga números. Se você está olhando para uma média de valores e de repente você coloca um valor ali totalmente fora, ele vai gerar um resultado com base naquele valor que está extrapolado também. Então, é muito importante que você tenha o dado, mas que você forneça todo um cuidado possível para extrair essas diferenças, né, esses valores espúrios que aparecem aí nas informações. Ótimo. Temos uma terceira e última pergunta aqui. Como que o processo de modelagem lida com as incertezas relacionadas aos modelos? Pessoal, essa é uma pergunta bem interessante. Dentro da modelagem, de maneira geral, da modelagem matemática, inclusive, existem formulações matemáticas que trabalham com os graus de incerteza dentro do modelo. A própria análise de sensibilidade que eu citei agora há pouco, ele te traz de certa forma, ele te traz o nível de incertezas, né, o grau de confiabilidade de um modelo. Então, a calibração do modelo, por exemplo, é uma forma de você diminuir essa incerteza. Porque a calibração, por trabalhar com dados observados, ela vai possibilitar com que você tenha uma maior assertividade dentro da sua resposta, do seu resultado. Aí já emendando, né, essa resposta desse aluno com um caso que eu me lembrei aqui, que contribui com essa explicação, foi um trabalho, né, que eu vi e fala sobre a aplicação, né, na verdade a implantação de uma linha ferroviária lá em Moçambique, na África, né? Lá foi utilizado o Maxent, né, com software de modelagem de paisagem, de cenários, né, onde previu-se que
com o uso e cobertura do solo, né, passados de alguns anos lá, era possível prever como seria o futuro da região se implantasse uma linha, né, um corredor ali que ia ajudar muito na escoação, né, agrícola, né, da vazão ali para a produção agropecuária da região, enfim. E foi possível modelar, então, cenários para anos futuros, né, com base nos dados observados. Então, de certa forma, o modelo foi calibrado para que se pudesse verificar o que se tinha até aquele momento, mas, por uma questão política, econômica, foi levado para outro rumo, né? Porque era uma cooperação internacional, inclusive da Embrapa aqui no Brasil, né? lá em Moçambique. E esses convênios eles foram tendo ali alguns problemas políticos e a tendência agora é que o resultado previsto para o cenário futuro eles não se concretizem. Então isso é bem interessante. Não foi um modelo bem montado, um modelo calibrado, com análise de acessibilidade, grau de incerteza, grau de confiabilidade e tudo, mas que a tendência é que daqui a uns anos, quando formos olhar os resultados, eles não vão bater. Justamente porque existe uma limitação do que o modelo matemático pode fazer, a ação humana principalmente, né? Por exemplo, qualquer modelo de paisagem aí que é diretamente ligado aos fatores socioeconômicos, com essa guerra que está acontecendo no ano de 2022 entre a Rússia e a Ucrânia, vai modificar tudo. Né? O crescimento. Se nos impacta aqui, imagina quem fez algum estudo de modelagem de paisagem lá, nessas regiões da Europa, que são impactadas mais diretamente. Então, toda a dinâmica política e geográfica, né, ela vai impactar direta e indiretamente na modelagem. É bom colocar aí também, principalmente, né, o inesperado, o exemplo da pandemia. Claro. Então, assim, vamos colocar aí um exemplo de modelos econômicos, né? Se ninguém previa que iria acontecer uma pandemia, era até previsível, né? Porque uma pandemia, uma hora ou outra, iria acontecer. Mas ninguém previa a data que essa pandemia iria acontecer. Então, o que a gente percebe, né, que são fatores intervenientes, né, que acabam por influenciar de forma direta, né, os modelos, né? Me lembrei de outro exemplo aí, professor, que complementa o que você está dizendo, que é a questão das estimativas de população, né, que o censo faz, que o IBGE faz entre um censo e outro, né? Nós temos censo normalmente a cada 10 anos, né? Você tem 1980, 1990, 2000, 2010 foi o último. Não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, mas, ao tudo indica, começará esse ano. Entre esses intervalos de 10 anos, o IBGE faz uma projeção da população, né? Uma estimativa populacional. Até o momento, infelizmente, nós já estamos chegando aí, nós já passamos os 600 mil, né? 600 mil brasileiros que pereceram pela Covid. Esses 600 mil, ele vai impactar diretamente nessa estimativa do IBGE, porque não contava com a pandemia que iria, infelizmente, vitimar tantas pessoas. Ou seja, um fator externo que a estatística não consegue cobrir, né? Então, ao novo censo, com a contagem real da população, que vai sim trazer mais confiabilidade nesses números. Mas as estimativas que são feitas, né, pelos modelos estatísticos que o IBGE utiliza, a pandemia ela meio que invalidou essas estimativas, né? Professor Hugo, eu acho que nós podemos então caminhar agora para o final do programa. Esse assunto poderia ser estendido aí por muito mais tempo, mas eu acredito que o essencial, né, sobre a modelagem ambiental e tudo que ela abrange, né, modelagem hidrológica, modelagem de paisagens, modelagem estatística de maneira geral, modelos socioeconômicos, enfim, tudo isso ele está dentro do guarda-chuva aí, vamos dizer assim, maior da modelagem ambiental.
Você não pode desassociar uma coisa da outra. A parte socioeconômica de um país, né, ela impacta diretamente no meio ambiente. Dados climáticos, né, como nós falamos, impacta no nosso regime de chuva, ciclo hidrológico, impacta na disponibilidade hídrica, né, na água que chega na sua torneira. Então, está tudo interligado. E eu acho que nós já abordamos aí, pelo menos, o principal para que nossos espectadores aí possam entender o que é o processo da modelagem. Quer complementar mais alguma informação, professor? Sim, eu acho que o que fica aí de aprendizado, né, desse episódio de hoje é que os modelos, eles não fazem milagres, né? A gente tem um modelo que é simplesmente um algoritmo matemático, né? E ele vai tentar, né, prever a realidade, né, por meio de equações, né, e tudo mais. E o que ele não consegue é prever essa complexidade, né, do mundo, essa dinâmica, né, que ocorre, né, e os fatores intervenientes, né, como você muito bem colocou aí, né, e tudo está muito interligado, né? Então a gente poderia colocar aí a questão da geopolítica, né, da própria política em si, porque um governo para outro muda tudo, né? Então o modelo, ele nesse sentido, ele não vai conseguir representar essas mudanças, né? Mas ele vai conseguir traçar ali pelo menos uma tendência para onde a gente está seguindo, né? Então eles têm grande importância aí para a nossa vida, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, né, com os modelos. Acredito que os avanços tecnológicos vão permitir cada vez mais se trabalhar com esses modelos de maneira mais acessível. Computação em nuvem, como nós falamos aí, vai auxiliar. Às vezes você quer fazer um estudo com esses modelos, mas a sua máquina não consegue processar o grande volume de dados, né? Quando se fala de modelagem hidrológica, por exemplo, você tem aí dados diários, né, de chuva e tudo mais, que ao longo de 30, 40 anos aí, trabalham com dados, com leituras às vezes subdiárias, né, 2 vezes ao dia. No fim das contas, tem bancos de dados imensos que às vezes se torna até inviável o processamento. Mas é isso. A tendência é melhorar, a tendência é se tornar cada vez mais dinâmica e acessível o processamento de dados em ambiente em nuvem, e as modelagens, de maneira geral, elas tendem a aumentar dentro desse contexto. Professor Hugo, então eu agradeço mais uma vez aí pela presença, pela participação e o suporte no episódio. Agradecemos nossos alunos que mandaram aí as suas participações. E agradecemos a audiência de vocês aí. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.